Seu adolescente procrastina. Esse é o tema da live de hoje, que faz parte de uma série chamada Adolescer. O que é adolescer? É esse momento de transição entre a infância e a fase adulta. Então, essas transformações que acontecem aí na adolescência, chama adolescer esse período, né? E aqui nessa live eu abordo as transformações físicas e emocionais dessa transição, tá? Na segunda-feira a gente tem uma live mais conteúdão, que é hoje. Então, já deixa eu colocar aqui o tema fixado. Então hoje eu vou mais falar, mas vou ouvir os comentários, vou ler, desculpa, ouvir não. Ler o comentário de vocês no chat. E na quinta-feira eu convido alguém para participar ao vivo, quinta-feira às 8 horas, tá? Então eu vi que já tem gente pedindo aqui embaixo para participar ao vivo, e aí eu convido para voltar na quinta-feira às 8 horas. Então quinta eu convido alguém para participar ao vivo. Hoje eu vou ler o chat. Então se você já estiver passando por isso, ou se você tem medo de passar por isso, ou se você quer entender por que isso acontece, já escreve aqui para mim no chat. Será que eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos, tá acontecendo tal coisa? E aí a gente vai conversando, tá? Bom, vamos primeiro traçar o que é procrastinar, né? Procrastinar é aquela situação em que o filho pensa, putz, tenho que fazer tarefa, tenho que estudar para o simulado, tenho que estudar para o vestibular, tenho que fazer um trabalho da escola, mas eu dou aquela empurradinha. Então eu preciso fazer alguma coisa, mas eu vou deixando para depois, vou deixando pra arrumar a cama, tomar banho, esqueci dos básicos, né? Então, aquela empurradinha que a gente vai deixando. E, gente, né? Vamos falar sério, né? Não é só adolescente, mas hoje a gente vai conversar sobre as transformações, principalmente do cérebro, que justificam essa procrastinação. Então eu vou entender o que está por trás disso, porque, lembra, eu entendendo por que meu filho faz isso, eu consigo agir de uma forma melhor. Então, se hoje eu acho que meu filho, por exemplo, não consegue estudar para o simulado que amanhã, que vai cair 6 matérias, não, aí é o meu exemplo, vai. Bom, já falei esse exemplo, vai. Faz de conta que amanhã vai ter um simuladão. E ele tem 10 matérias para estudar. Poxa, mas não consegue? Não, ele não consegue. Ele precisa de ajuda. Então, se eu não sei que ele precisa de ajuda, eu vou achar que meu filho é preguiçoso. E aí, como é que eu vou agir se eu acho que meu filho é preguiçoso? Trazendo consequências. Agora, se eu entendo que ele não consegue, eu vou dar suporte. Então, se eu não sei o porquê isso está acontecendo, eu não vou saber agir de forma efetiva. E esse, para quem está chegando agora, é o método POC, que é um método que eu desenvolvi para mães de adolescentes saber lidar com esse momento de transformação. Então, o que é o método POC? P de porquê, O de o que, C de como. Por que meu filho está procrastinando? Para aí sim eu pensar em o que fazer e depois como agir. Então, se eu não entender o porquê que meu filho está procrastinando, eu não vou ser eficiente na forma de pensar no que fazer e como agir. E muitas mães ficam pensando em como agir sem saber o porquê. E aí, geralmente não dá certo, tá? E puxa, Soraya, mas como é que eu fico sabendo o porquê? O porquê a gente vai descobrir conversando com o filho. Mas lógico, eu tô aqui pra, como eles falam, abrir a sua mente. Então, nos meus conteúdos longos, meu curso, as lives, eu trago os porquês. Então, no meu curso, o módulo mais importante é o módulo porquê. Porque eu vou te ajudar, vou abrir
somente sobre os porquês. Porque aí eu sabendo o porquê, eu sei como agir. Tá? Então, o intuito dos conteúdos longos, então lembrando, assistir lives, tá, gente? Não videozinho curto. Videozinho curto é só para sensibilizar vocês, tá? Tem que assistir conteúdo longo. Então, vamos lá. Eu começo sempre com os meus exemplos. Hoje eu trouxe 2 porque procrastinar é tão comum que eu acho que eu não preciso trazer tanto exemplo, né? E aí eu leio os causos de vocês, tá? Então, primeiro eu trouxe uma situação pessoal minha. Eu tenho uma enteada que meu problema com a minha enteada é que ela é um espetáculo. Então, o meu problema é que eu preciso falar para ela ser adolescente. E ela tem uma questão com a perfeição, com estudar, com ir muito bem, né? E aí eu no fim dei spoiler do simulado, sem querer, mas enfim. A questão dela foi o do simulado, né? Então ela é uma menina que estuda, dá conta, tira notas maravilhosas, mas quando ela foi pro colegial, que hoje é o Fundamental 2, né? E ela se deparou com aquele simuladão com um monte de matérias, opa, como é que eu faço aqui para estudar tudo isso? Então, o adolescente, quando ele se depara com muita coisa que é difícil para ele não consegue sentar e falar, puxa, então eu vou estudar tantos minutos esse, tantos minutos aquele. Então, eu sentei com ela, em 5 minutos a gente fez um cronograma e eu acho que em meia hora ela já tinha estudado tudo. E até então ela tava, não conseguia. Então ela passou ali, sei lá quanto tempo, no eu não consigo. E ao sentar, montar um cronograma, enfim, no final da live a gente vai conversar sobre o que fazer. Ela foi lá e realizou. Então eu preciso entender que eles precisam desse suporte. Não é sentar e fazer junto. É dar o suporte para ele, que nem ela. Sei lá. Eu lembro que eu olhei pra ela e falei, você tá brincando, você já estudou tudo, já estudei tudo. E foi muito bem, como sempre. Então, a gente precisa entender por quê. Por que meu filho tá procrastinando para eu dar esse suporte para ele. Tá? E o segundo, o filho procrastinava lá, né, arrumar a casa. E procrastina arrumar a casa, e procrastina fazer lição, e procrastina. E a mãe começou, tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. Essa é do curso. E aí eu perguntei para a mãe assim, mas o que você fez de diferente para esperar do seu filho uma atitude diferente? Não falou nada. Então eu sempre repito aquela frase de Einstein que eu não sei de cor, mas a ideia é, eu não posso esperar uma resposta diferente do meu filho se eu sempre estiver agindo da mesma forma. Então esperar resultado diferente agindo da mesma forma, difícil isso acontecer, tá? Então vamos lá, vou ler o chat, depois a gente entra no conteúdo da live. Então, se você estiver passando por isso aí na sua casa, conta aqui pra mim. A LC falou oi, a Nil falou oi. Sarlene falou boa noite. Oi, Sheila, boa noite. Pilar falou boa noite. Caio falou, posso dar uma madeirada nas costas do meu pai, Caio?
Por que você está pensando? Por que você está com esses pensamentos? Cleide falou, meu filho tem 12 anos e ele é assim. Será que seja por causa do autismo? Cleide, fica aqui na live, tá? Então, a criança que tem TDAH, a criança que tem TOD, a criança que tem autismo, a criança já adolescente, né, que eu digo. Todos vão passar pela adolescência. Então, esse canal é sobre adolescentes e ele é voltado para você. Se seu filho está na adolescência, vai te ajudar, tá? Então, vai te ajudar a entender. Yuni falou boa noite. Cleide falou, meu filho tem 12 anos e ele é assim. Ah, ela repetiu. Gente, não precisa repetir não, tá? Que eu leio tudo. O Lucas falou, oh. Jonas falou, buenas. Isso, Cauê falou assim, loucura querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Muito obrigada pela ajuda, Cauê. Aparecida falou, meu adolescente tem 14 anos, tem TDAH e não gosta de estudar. Mesma coisa que eu falei pra agora há pouco, tá? Então, o seu filho tem TDAH, mas ele está na adolescência. Então, assista a live de não quer estudar. Eu tenho, por sinal, acho que 2 lives. Eu já mostro aqui na plataforma, tá? Então assiste que vai te ajudar. A Maria falou, obrigada pela clareza com que você aborda as questões. Muito obrigada por estar aqui. Nossa, mas não tem nenhum exemplo, não acredito que ninguém tá passando por isso aí. Jura? Nossa, eu achei que ia chover de... Ah, meu filho demora pra fazer isso, demora pra fazer aquilo. Como eu tenho muito conteúdão, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat, vão me contando. E aí eu vou pro conteúdão e depois volto pra cá, tá? Ione, eu tava pensando se era você, porque não tá aparecendo aqui pra mim a foto. E aí eu pensei, será que é a Ione? Faz tempo que você não aparece por aqui. Mas sempre aparece pra mim o rostinho das pessoas na foto do lado. E o seu não apareceu, então eu fiquei em dúvida se era você. Bem-vinda de volta. Marta falou assim, meu filho só enrola na hora de fazer as tarefas. Ele tem 11 anos. Então, muito bom, muito bom. Muito bom não que é bom ele enrolar. Mas muito bom, Marta, que você tá aqui. Porque aí você vai começar a entender por que ele enrola. E aí, como agir, tá? Aí a gente vai pensar em como agir. A Ju falou assim, ele quer sempre negociar quando quer começar, mas me enrola e nunca faz na hora combinada. Então é isso, eles vão enrolando, né? E mais uma horinha, mais meia horinha, mais não sei o que. E aí chega no tal da meia horinha, não faz, né? A Ione falou, sim. Legal, Ione. O Cauê falou assim, não tenho exemplo porque eu sou o exemplo de filhos que enrolam para fazer as coisas. Tenho 20 anos. Bem-vindo, Cauê. Cauê, não esquece que você ainda tá na adolescência, tá? Por mais que já seja ali no finalzinho, né? Hoje, na teoria, a adolescência vai até os 21. Então, o que eu vou conversar aqui ainda cabe um pouquinho para você. E quem sabe no futuro não vão adiar esse final de adolescência aos 25, porque é a hora que realmente termina ali a maturação do cérebro, tá? Então, por enquanto você já tá ali no finalzinho, né? Mas não sei não se no futuro não vão modificar essa definição. A Maria falou assim, sim, exemplo, quando pede para arrumar algo ou estudar, a tudo responde, já vou, mãe. É isso aí, obrigado, Maria. A Elisa falou assim, a minha filha proativa
eu imagino assim, é proativa o tempo todo. Ainda estamos investigando terra. Mas olha que maravilha, né? Proativa o tempo todo. Minha enteada também é muito proativa. Nossa, a gente até fica pedindo para eles serem adolescentes um pouco, né? A Yuni falou, troquei de celular e perdi todos os contatos. Nossa! Bom, ainda bem que você me achou de volta. Maria falou, minha filha completou 13 anos agora. Então já tá na adolescência faz um tempinho, hein, Maria? Para alguns, 10 anos já é adolescente. Para outros, 12. Então, dependendo da idade que ela entrou na puberdade, ela já deve estar com várias das coisas que eu comento aqui no canal. A Nil falou, meu filho demora uma vida para arrumar o quarto. Fico muito chateada, porque sempre estou conversando e ele diz que vai fazer e não faz. Agora eu vou perguntar, e para montar o videogame, quanto tempo ele demora? Então ir no celular, então, gente, que a gente demora 2 horas para achar um negócio, ele vai lá rapidinho, né? A Maria falou, não quero aprender nada. Thales falou, eu sou adolescente, pode me dar um oi, gente? Oi, Thales, me fala a sua idade, por favor. Hoje, o número de adolescentes que está acompanhando meu canal já é o segundo público maior. É maior do que de pais. Mães é o maior, lógico, bate 99,9%, depois vem adolescentes e depois vem os pais. Kátia falou, meu filho 13 anos enrola pra tudo, até pra tomar banho. Até pra tomar banho. Brigo com ele o tempo todo. Então, a gente vai vendo, né? Eles procrastinam pra arrumar o quarto, pra tomar banho, pra fazer lição. Então, já entrando um pouquinho no meu conteúdo, são coisas que dão prazer? Bom, pra mim tomar banho até dá, mas então vamos pular isso. Arrumar o quarto, fazer lição, dá prazer? Não dá prazer. Então, se não dá prazer, eles não vão ter motivação para fazer. Então, vamos entendendo um pouquinho aí o lado deles. A Yuni falou, minha filha, quando peço para arrumar a casa, ela sempre me enrola. Cauê falou, eu procrastino para fazer as coisas porque amo fazer tudo de madrugada. É onde tem paz absoluta, mas nunca deixe de fazer de madrugada. Interessante. Seu reloginho biológico é um pouco diferente, né? Interessante. Mas você vê, você procrastina, entre aspas, porque você sabe que ali é o seu momento de produção, né? Liane falou, filho falar que vai fazer, acabar não fazendo... Eu não entendi. Filho falar que vai fazer, acabar não fazendo, tem TOD? Não. Se a sua pergunta é, se ele fala que vai fazer e não acaba não fazendo, se isso é uma pergunta se ele tem TOD, não. Tá? Thales falou, tenho 13, vou fazer 14. Thales, então você tá no turbilhão, né? Acho que o canal vai te ajudar. Porque são muitas transformações, né, Thales? E aí a gente precisa se entender. Porque na hora que eu começo a entender o que está acontecendo comigo, eu começo a ficar mais tranquilo, mas existe uma palavra que eu falo sempre e eu esqueci. Seguro, tá? Boa noite, a Luísa falou. Daí ela começou a frase e deve terminar daqui a pouquinho. Tá. Então vamos lá, vamos pro conteúdão. Primeiro eu vou abordar o porquê, né? Então, para eu saber como agir com o meu adolescente, eu preciso entender primeiro o porquê que ele procrastina. Tá? Não esqueçam, se eu não souber o porquê, eu não sei como agir. Eu não sei o que fazer. Tá? Então, na live é o que eu falei, eu abro a mente de vocês para vocês entenderem os porquês. Por que o adolescente faz isso, tá? Então, vamos abrir a mente. Por quê? A parte do cérebro que é mais aqui da frente, tá? Que é responsável por muitas das
das coisas aí envolvida com a procrastinação, tá em desenvolvimento ainda. Esqueci de pedir uma ajuda, gente. Me ajuda a divulgar a live, quem puder. Aqui embaixo tem como é que chama? Um aviãozinho, porque tem muita mãe me falando que não tá recebendo o aviso da live. Então eu montei uma comunidade, por sinal, quem quiser entrar, fica lá no link na bio, tem um link, a comunidade fica em silêncio, tá? Eu só aviso assim, estou entrando na live, que aí sim as mães não esquecem. Então a comunidade fica aqui, deixa eu só mostrar, porque tem muita gente que não sabe o que é link na bio. Então tem uma fotinho, um monte de escritinho, a última linha aqui é um link. Na hora que você clicar esse link, você vai parar lá numa página rosa. Nessa página rosa, lá embaixo, está escrito comunidade para ser avisado da live. E aí eu te direciono para essa comunidade e te aviso. Aqui, ser avisado das lives, tá? E informações do método. Então clica aqui que você vai parar lá na comunidade e fica sabendo das lives. E quem puder me ajudar encaminhando, eu agradeço. Então vamos lá, vamos voltar aqui no que eu estava falando. Então essa parte aqui da frente é responsável por planejamento. Agora que esse negócio de tudo é joinha, né? Então planejamento. Então ele ainda não tem a parte do cérebro responsável pelo planejamento, gente. Então, por exemplo, ele não consegue pensar assim, hoje eu preciso fazer tal coisa. Então, de manhã eu vou fazer tal coisa, à tarde eu vou fazer tal coisa, à noite eu vou fazer tal coisa. Então, ele não consegue planejar. O cérebro ainda não está desenvolvido a tal ponto. Então, não consegue planejar. 2, não consegue tomar decisão. Então, preciso às 3 da tarde, não, 3 da tarde é muito ainda. Tá ali a minha escrivaninha com toda a lição. Eu não consigo ter essa atitude de tomar a decisão de tal hora fazer tal coisa, tal hora fazer tal coisa, tá? Então, o cérebro ainda não tá maduro para tomar essas decisões elaboradas. Então, primeiro planejar, segundo tomar decisão. Digo por conta própria, né? Meu Deus, o que é isso? Bom, 3, não consegue controlar o impulso. Então, o adolescente, ele quer fazer o que é gostoso. Todo adolescente quer fazer o que é gostoso. E ele não controla o impulso. Então, se ele tá aqui, sentou para fazer a lição, e aí ele tá com o celular aqui do lado. Aí chega a amizade, olha. Chega o WhatsApp do Thales aqui, eu tô fazendo lição, eu vou meu impulso é de olhar o WhatsApp do Thales. Aí volto para fazer a lição. Chega outro WhatsApp do Thales, eu vou lá. Eu não consigo controlar meu impulso de ir lá. Porque a parte do cérebro responsável por esse controle ainda não tá maduro. Então só aqui eu podia parar a live aqui mesmo. Então já deu para entender que não tô falando que a gente tem que deixar o filho fazendo isso. Mas eu consigo entender que não é safadeza do meu filho. Olha lá o Thales falando. É isso aí, gente. Então eu preciso entender. Antes de brigar, criticar, vamos entender. Soreia, agora eu entendi. Então ele ainda não consegue, né? Não tem a maturidade para isso. Então, até o 3 até agora, né? Então, 4. Ele busca pelo imediato. Ele busca pelo retorno imediato. Então, vamos pensar assim. O que eu tinha posto? Estudar dá retorno imediato, gente? Não. Estudar dá retorno a longo prazo.
E o adolescente, ele quer coisas a curto prazo, retorno imediato. Liguei o jogo, já tô tendo retorno, liguei o WhatsApp, já tô tendo retorno. Tá? Então ele vai buscar por retornos imediatos. Então fazer lição não tem retorno imediato. Então eu não vou sentar para fazer lição. Vou deixar para daqui a pouco. Tá? Esse era o 4. Quinto, ele não sabe fazer gestão de tempo. Então ele não consegue pensar assim, puxa, eu vou demorar tantas horas, que nem eu falei aqui do simulado, né? Então eu tenho 6 matérias para estudar para amanhã, para o meu simulado. Ele não consegue pensar assim, geografia eu vou demorar 1 hora, história 2, matemática meia, porque é facinho, português, então eu tiro de letra, então eu vou demorar 15 minutos. Ele não consegue fazer gestão de tempo. Então vocês estão entendendo, gente? De repente a gente está pedindo coisa pro filho que ele não consegue. E aí ainda vou lá e brigo com ele. E tiro não sei o que, e tiro não sei o que, e tiro não sei o que. Vamos entender por quê, gente. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Importante. Isso vai diminuir muita briga. Então, onde é que eu estava mesmo? Gestão de tempo. Então, eles podem subestimar o tempo ou superestimar o tempo. Não faz o que é difícil. Isso até o adulto, né, gente? Às vezes a gente senta aqui na frente do computador, precisa fazer uma coisa, e aí, é tão difícil, aí, sabe, meu computador tá cheio, né? Começa a esvaziar as pastas, deletar foto, deletar arquivo, sabe? Aquela enroladinha, porque, é tão difícil fazer aquele relatório, então acaba enrolando. O adolescente é a mesma coisa. Ele tem um trabalho para entregar para amanhã de história. Não sei, eu tinha dificuldade de história. Meu sobrinho não. Meu sobrinho vai bem de história, então, de repente, não é um bom exemplo para vocês. Mas eu te conto que para amanhã tem um trabalho de história. Nossa, mas é tão difícil. Que aí eu vou fazer tal coisa primeiro, eu vou fazer tal coisa, até arrumar a cama eu vou arrumar. Até tomar banho eu vou arrumar. Porque são mais fáceis do que o trabalho de história. Aí quando der 9 horas da noite, aí eu vou fazer o trabalho de história, eu vou ficar desesperada porque eu preciso dormir 9h30, porque eu tenho aula amanhã de manhã. O que mais? Esse era o 6. 7, o oposto, perfeccionismo. Né? Então ele quer fazer tão brilhantemente aquilo que ele vai procrastinando. Porque tem que ficar perfeito. Então, o trabalho tem que ficar perfeito. Aquela lição tem que ficar... Aquela redação, então, aquela redação tem que ficar perfeita. Enquanto eu não tiver todas as ideias aqui organizadas na minha cabeça, né, eu não vou fazer. Aí acaba procrastinando. Tá? Então, perfeccionismo. E 8, falta de motivação, já falei, né? Não tô com vontade, né? 9, distrações. Então, não tem como fazer uma lição de casa com o Thales me mandando mensagem aqui no WhatsApp toda hora. Thales, eu tô brincando aqui, tá bom? Então, tô aqui fazendo lição e o Thales me manda mensagem, me distrai. Aí, tô fazendo lição, o Thales me chama pra jogar não sei o que, me distrai. Então, às vezes o procrastinar é porque ele tem tantas distrações ao redor dele que ele não faz o que ele precisa fazer. Distração era o 9, né? E 10, falta de suporte. Então, muitos procrastinam porque não tem um suporte. Não tem ali a ajuda dos pais para dar o suporte nesse momento que ele precisa. Então, lembra que eu falo que nós adultos somos os... Como é que eu falo? Somos o cérebro maduro da relação. Tá? Então, ele precisa desse nosso suporte enquanto esse cérebro está em desenvolvimento. Tá bom? Então,
eu trouxe aqui vários porquês. Você vai identificar alguns no seu filho, nem todos, alguns. E aí, baseado nesses porquês, aí sim você vai saber como agir. Tá? Então, como agir, eu ainda vou dar uma lambuja aqui de como agir. Mas antes de entrar nisso, eu vou dar uma lida em algumas questões aqui que vocês colocaram. Deixa eu saber onde a gente parou, aí a gente finaliza, tá? Acho que eu tinha parado lá na Ione, né? Nossa, é tão difícil achar o final. Aqui. Só porque eu falei, achei. Emanuel, oi tia, queria tirar uma dúvida com a senhora. Emanuel, a ideia do canal é assim, você me manda, como você me chamou de tia, eu tô deduzindo que você é adolescente, tá? Então me manda assim, sou adolescente, tenho tantos anos, e aí você me manda um resumo, que aí eu produzo um vídeo pra você, tá? Então me manda no direct seu pedido que eu te respondo, tá? Emanuel, acho que é professora. Não entendi. Entendi, mano. Perdão, não sabia. Tudo bem. Na verdade, eu sou médica, tá, gente? Mas estou aqui como professora. Compartilhei com 8 amigas? Nossa, Nil, obrigada. Obrigada. Thales falou, Emanuel, sou novo aqui. Bem-vindo, hein, Thales? Nil falou, nossa, exatamente isso. Nós já demos essa dica pra ele. Eu e o meu esposo. Ai, perdi qual foi a dica, Nil. Conta pra mim. Aí o Thales tinha falado que ele tinha se identificado, né? A Andréia falou, nossa, jura, né? Dutra falou, muito. Dava falou, nesse caso, as mães precisam montar as rotinas por eles. Vou falar disso daqui a pouquinho. Meu filho, por exemplo, desistiu do karatê e hoje mesmo desistiu da academia. Percebo que ele quer mais facilidade. Seria isso mesmo? Ele tem 15. Não, Dalva, sim e não. Então, existem coisas que a gente fala assim que não se discute. Então, saúde não se discute, do meu ponto de vista, né? Então, atividade física faz parte da saúde. Vai ter que ter atividade física. Qual? Aí o adolescente escolhe, tá? Então, se ele quer karatê, se ele quer natação, se ele quer jiu-jitsu, se ele quer tênis, se ele quer, enfim, ele que vai decidir. Só que existe a regra de que tem que ter a atividade física. Agora, o que pode acontecer nessa fase é, como eu ainda não me conheço, eu não sei o que eu gosto. Então, eu preciso provar o karatê, depois eu preciso provar a academia, depois eu preciso provar o vôlei, depois eu preciso provar o basquete. Porque, tipo, eu vou provando tudo pra conseguir me encontrar. E eu só vou conseguir me encontrar se eu provar. Então, na adolescência, é normal essa coisa do prova aqui, prova ali, prova aqui, prova ali. Tá? Mas também é normal o que você falou, né? O fácil. Por isso que tem que deixar claro que tem que fazer alguma. Agora, qual a gente pode deixar o adolescente decidir, tá? A Nil tinha completado verdade, Dutra falou não, depois falou verdade. Andréia falou, a partir de que idade eles conseguem fazer gestão do tempo? É pessoal, Andréia. A maturidade é individual, tá? Então, eu tenho adolescentes ali com 13 anos que têm uma maturidade que os de 17 não têm. Tá? Então, é estímulo, né? Quanto mais eu estimular, mais ele vai assumir. E temperamento. Então, tem aqueles adolescentes que são mais proativos, que você não precisa nem falar, já tá até com a mala pronta indo pra escola. E o outro nem o uniforme tirou ainda do guarda-roupa. Tá? Então, o temperamento influencia muito e o estímulo influencia muito, tá? Então, a gente tem que entrar aí com o estímulo.
Eu não entendi aqui o comentário do Thales, 17, tia ou 16, não sei do que o Thales estava falando. Tia, eu sou um adolescente, quero fazer uma pergunta. Thales, faz a mesma coisa, tá? Me manda um direct com... Pois tem um vazio grande no coração. Então me manda, tá? Me manda a idade. Eu mesmo sou adotado. Me manda isso, Thales, a sua idade. Que legal esse comentário, olha que maravilha. Mas tem uma família muito incrível. Thales, eu tenho uma visão espiritualizada da adoção, que é minha, pessoal, né? Os filhos são todos nós somos, né, espíritos que viemos aqui na Terra para crescer, né? Viemos nos desenvolver. E o filho, a gente traz à vida um ser, né? E pouco importa a forma que eu trouxe, o que importa é o encontro. Então, a sua família tinha que ser a sua família. Tá? A forma que foi a adoção tem a ver com algum aprendizado que vocês escolheram ter, tá? Mas vocês vieram como uma família. Então, para mim isso já é uma escolha antes da gente nascer, tá? Seus pais são seus pais, ponto final. Não importa se são adotivos ou não, tá? Não sei se deu para entender. Ele falou boa noite. A avó falou sobre o suporte, até que idade precisamos dar esse suporte? Bom, já respondi, né? Thales falou assim, esse cara que desistiu do karatê e coisa aí, no meu olho de vista não tem coisa de desistir. Eu jogo vôlei. Aparecida falou, meu filho tem 14, faz capoeira e faz muito bem pra ele, muito bom. Oi, Samantha. Tem alguma live sobre temperamentos? Não, Andréia. Ainda não. Eu tenho as duas. Uma proativa e a outra preguiçosa. Dinei falou boa noite. Christian falou, posso organizar? Oh, Christian, aí não dá, né, meu querido? Só um minutinho, gente. Uma pena, né? Geralmente, os adolescentes que fazem isso na live são adolescentes que precisam da ajuda, tá, gente? Então, a gente... vamos entender, né? Então, por que será que ele tá fazendo isso, né? Porque ele veio na live pra fazer essa agressão. Alguma coisa tem por trás, tá? Então, geralmente são crianças que precisam de ajuda, tá? Marisa falou, meu filho tem 12 anos, tudo espera eu mandar fazer. Cauê falou, você acha que essa maturidade com o tempo é uma coisa que você vai ter e ponto final? Ou você pode viver do jeito que você quiser, mas obviamente seguindo regras de trabalho e tal? Não, a gente vai adquirindo com o tempo, tá? E é inigualável a maturidade aos 15, aos 20, aos 25, aos 30, tá? É muita diferença de uma idade para outra, tá? Então a gente vai adquirindo com o tempo, tá? Lógico que quanto mais estimulado, melhor a gente vai ficando, tá? Vivi falou boa noite. Aparecida falou, meu filho tem lentidão, pode ser por causa do hipotireoidismo? Não, o hipotireoidismo, se tratado,
é um indivíduo normal, tá? Eu tenho hipotireoidismo. Tô aqui, não sei, acho que não sou lerda, não, tá? É como se, faz de conta que eu preciso sempre estar com o copo cheio para a tireoide estar funcionando. Então, na hora que eu tomo o comprimidinho, o copo tá cheio, eu funciono normal. O que não pode é o copo tá na metade. E para ele estar cheio, eu tenho que tomar meu remedinho, tá? Elisa falou, ontem minha filha foi tirar a identidade, fez 30 assinaturas e nunca estava bom, perfeccionismo. Ficou ansiosa e começou a ficar com as mãos frias e pressionar as mãos. Ela tem 14 anos, precisa trabalhar isso com ela, tá? Trabalhar a autoestima e o excesso de perfeccionismo, Elisa. Então, por que a sua filha agiu dessa forma, né? Então, como agir com ela? Preciso entender primeiro por que ela tá agindo dessa forma, o que tem por trás disso, tá? Eu aqui, sem conhecê-la, digo para você pensar nessas duas ideias aqui, tá? Do excesso do perfeccionismo, da autoestima, da ansiedade, lógico. Daí pensar nesses porquês para saber como agir, tá? Rodinei falou, tem uma filha de 12, meu Deus do céu, cada dia um episódio de novela. É uma delícia, Rodinei. Que fase, a Márcia falou, eu adoro essas fases. A Lai falou, boa noite. Thales, não, então, é isso que eu falei, não é aquele idiota, Thales, ele provavelmente está precisando de ajuda, tá? André falou, digo, cada um é cada um, por isso sugiro a live sobre como lidar com diferentes temperamentos. Eu sei, Andréia, e não foi só você que me pediu, realmente é que tem uma lista aqui de pedidos e eu vou seguindo aí uma ordem, né? Mas a gente vai chegar lá. Carlos falou boa noite. Thales falou que mandou mensagem no direct. A Bia falou, como obter ajuda de um filho de 13 anos que é muito preguiçoso? Na minha live, deixa eu ver aqui, deixa eu já trazer vocês junto para vocês não ficarem boiando. Eu tenho uma plataforma de lives, né? Então, algumas mães pedem, eu quero assistir suas lives, mas de forma organizada. Então, eu tenho essa plataforma de lives. E é aqui que eu olho pro lado, tá? Então, para vocês entenderem por que eu fico olhando pro lado, aqui é a plataforma de lives. Então, drogas, o que era? Aqui, comportamento. Então, eu tenho o tema drogas, depressão e ansiedade, comportamento, namoro, celular. Nessa de comportamento, eu tenho aqui, não faz nada em casa. Nessa live aqui, tá salva lá no feed, tá? Tá aqui na plataforma, mas tem salva lá no feed. Aqui eu falo sobre não fazer nada, tá? Então assiste essa live que vai te ajudar. E aí já deixa eu aproveitar, complementar essa live, é importante assistir essa live, complementar a live de hoje, é importante assistir esse aqui. Meu filho não faz nada em casa e meu filho não arruma casa, tá? Essas duas lives são importantes. Tinha mais uma, espera só um pouquinho. Estudos. Olha só, eu tenho duas lives sobre escola e estudos, tá? Então, antes de rotular seu filho como preguiçoso, assista essa live. E seu adolescente não quer estudar, na verdade, eu tenho duas lives sobre essa, sobre não quer estudar e esse preguiçoso. Essas lives também são importantes para ajudar, né, no conteúdo de hoje, tá? Eita. Achei. Da Bia, né? A Bianca falou, boa noite, sou sua fã. Obrigada, Bianca. Te mandei pergunta aqui na live, entendi, Thales, espera aí. E você me mandou no particular, mas eu posso ler alto aqui? Me responde. A Bia falou, muito obrigada.
Bia, isso é normal. A Vânia falou, cheguei atrasada. Como orientar pré-adolescentes se procrastinam arrumar o quarto, guardar o lixo, etc. Mas ela é mega responsável com estudos, atividades extracurriculares. Então, Vânia, aquela mesma história de sempre, tá? Primeiro vamos entender por que a sua filha procrastina tanto para fazer essas coisas, para depois pensar em como agir, tá? Então, depois assiste o começo da live para entender o porquê que ela faz isso, tá? Para ir sabendo por que você pensar em o que fazer e como agir, tá? Então, depois assiste o comecinho não, o meio, né? O meio. Rê falou boa noite. Tá. Então, vamos finalizar. A finalização é como agir. Primeiro, entendendo. Então, se eu não estudar as transformações da adolescência, eu não vou saber que muitas das coisas que meu filho está fazendo é por falta do desenvolvimento do cérebro. E aí eu vou começar a brigar, e aí vão vir as brigas, etc e tal. Tá? Então eu preciso entender sobre as transformações da adolescência para saber lidar com eles. Tá? Oh, meu Deus, essa joinha. Não esqueçam que isso é a base do canal, tá? Entender as transformações da adolescência para lidar melhor com o filho e melhorar o relacionamento, tá? Essa é a base do canal. Entender, então, o que está acontecendo com o filho. Segundo, ouvir o filho para entender por que ele está fazendo aquilo. Então, eu assisto a live da Soraya, entendo os porquês, e aí eu vou conversar com meu filho. E ouvir. Porque aí eu já explodi aqui a minha mente com as ideias da live, já entendi o que está acontecendo de transformação. Vou lá, converso com meu filho, entendo por que ele está procrastinando, né? Ouvindo o que ele vai me falar, para saber como agir. E aplico o método POC. Tá? Então esse é o primeiro degrau ali do como agir. Segundo, não esqueçam, observem o seu modelo. Na verdade, esse é o terceiro, né? Então, o primeiro é entender, o segundo é ouvir, o terceiro é observe o seu modelo. Então, eu sempre trago aqui como exemplo o arrumar a cama. Teve uma vez que é interessante, às vezes uma mãe me manda um pedido e 10 mães me mandam o mesmo pedido. É engraçado isso. E teve uma vez que várias mães me mandaram assim, meu filho não arruma cama, meu filho não arruma cama, meu filho não arruma cama. E aí eu comecei a perguntar para todas as mães, e você arruma a cama? E você arruma a cama? E 100%, não foi 99, nem 98, nem 99,9, foi 100% das mães não arrumavam a cama. Então, se elas não arrumam a cama, por que o adolescente vai arrumar a cama? Então, o 3 é observe o seu modelo. Então, se você também procrastina para tudo, você é um modelo. O seu filho ele vai fazer o que você faz, não o que você fala. Então, não adianta eu falar para o meu filho arrumar a cama se eu não arrumo, ele vai seguir o meu modelo. Tá? Então, observar como você tá. Que modelo você está trazendo para o seu filho. 4. Divida em tarefas menores. Então, eu gosto do exemplo do simulado porque fica mais fácil da gente entender, né? Então, amanhã eu tenho tenho um simulado com 10 matérias. Então, eu vou dividir ali para o meu filho. Filho, de tal hora você vai estudar tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. Então, eu vou dividir. Ou meu filho tem um trabalho para fazer. No tal dia você vai fazer tal parte do trabalho, no tal dia você vai fazer tal parte do trabalho, e no tal dia você vai fazer tal parte do trabalho. Eu não vou fazer o trabalho para ele, mas eu vou ajudá-lo a organizar em pequenas tarefas para ele cumprir. Porque senão ele sente e olha aquela coisa difícil, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso. E aí eu não começo nunca. Agora, se eu fizer os primeiros, né? Aquela história do farol, né? Com o farol eu enxergo o primeiro 1,5 metro, né? Então faz o que você enxerga ali de primeiro. Depois você faz o próximo, depois você faz o próximo. Só que ele não vai conseguir fazer isso, essa divisão, porque ele não tem maturidade para isso. Então você ajuda o seu filho a fazer essa divisão de pequenas tarefas.
horas. Então, esse era o 4. 5. Cria um cronograma para ele. Com ele. Desculpa, errei. Com ele. Não é para ele. Não é você sentar e fazer o cronograma e trazer para o filho. Senão você não está ensinando ele a pensar. É sentar com ele ali. Filho, vamos sentar e vamos montar. E aí você cria com ele um cronograma para o dia. Tá? Porque lembra, ele não consegue... ou ele vai superestimar o tempo, ou ele vai subestimar o tempo. Então, ele não consegue pensar em quanto tempo ele vai demorar para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, você faz um cronograma ali para ele. Com ele. Eita. Então, criar o cronograma. 6. Elimine a distração. Então, lembra que eu tava brincando aqui toda hora falando do Thales? Se o Thales ficar me mandando mensagem toda hora, eu não vou conseguir fazer minha lição de casa. Tem mães que põem o celular na sala e o filho fica no quarto. Tem mães que tudo combinados, tá? Não é com obrigação, não. São combinados com os filhos. Eles se dão conta de que aquilo é uma distração. Então, o combinado é, durante a lição de casa, o celular fica ou desligado ou longe do adolescente, tá? Acabou. Nossa, esse era o 6. Tá bom? Aí acho que deu, né, gente? Acho que... Vamos ver. Me falem aqui se deu pra dar um norte aí, né? Me digam, por favor. Deixa eu só ler aqui o finalzinho dos comentários. A Samantha tinha falado idem pra Vânia. A Ione falou, por isso que temos que ver suas lives. Obrigada, Ione, pela ajuda. É isso aí, obrigada. A Bia falou exatamente. A Maria falou, obrigada, estou aprendendo muito com você. Muito obrigada, Maria, por estar aqui. A Ione falou, live muito proveitosa, como sempre. Obrigada, Ione. Você é sempre muito educada comigo. Regiane falou, achei que estava errada em ajudar meu filho a se organizar nos estudos. Então, Regiane, só para não ficar nenhum viés aqui de desentendimento, eu não vou sentar e fazer para o meu filho. Eu vou dar o suporte, a base, tá? Então, eu vou dar o suporte, a base. E outra, eu vou dar um suporte de 99% hoje, faz de conta que ele tem 10 anos. Amanhã eu vou tirar 1%, depois de amanhã eu vou tirar mais 2%, depois 3%. Senão ele vai ficar sempre dependente de mim. Tá? Então eu tenho que ensinar meu filho a voar. Então hoje eu dou um suporte de tantos por cento, daqui a pouquinho eu tiro um pouquinho, daqui a pouco eu tiro um pouquinho, pra ele voar. Tá bom? Eu tiro a tela também. Não tem outro jeito. É isso aí, Samantha. Tia, como se faz os bebês? Outro querido que tá precisando, né? De ajuda. Como ele falou, eu entendi perfeitamente sua explicação, mesmo não tendo um filho. Obrigada, Cauê, pela ajuda. Muito bom tê-lo aqui comigo. A Maria falou, foi muito bom. Obrigada. A Elisa falou, acabei de perceber que o problema sou eu. Não. Elisa, não, vamos tirar essa frase das costas. Estou procrastinando mais que ela. Não a auxilio como poderia. Sem culpas. Só vamos pensar que eu preciso agora agir de forma diferente para esperar atitudes diferentes da minha filha, tá? Regiane falou, entendi, que bom. Thalita falou, meu filho mais velho é muito parado. Como ajudá-lo a não ser lunático? Puxa, essa sua pergunta é muito abrangente, Thalita, porque tem várias abordagens, né? Várias abordagens. Assiste essas lives que eu falei para você, porque tem a da arrumar a casa, estudar. Assiste essas, foram 6 lives que eu falei aqui. Assiste que vão
te dá um norte, tá? E a de hoje, né? Lógico. E, gente, não esqueçam, então, que quinta-feira, às 8 horas, eu convido uma mãe para participar ao vivo. Tem mãe ainda me pedindo para participar ao vivo. Quinta-feira, às 8 horas da noite, eu chamo uma mãe pra gente aplicar aqui ao vivo o método POC, que é esse método que eu desenvolvi para mãe de adolescente, tá? A Jerusa falou, Soraya, eu sempre estudei junto com ele, mas na adolescência ele disse que não precisava mais. Tá bom, Jerusa, eu só sugiro, deixa ele voar, só que sempre esteja ali gerenciando, tá? Então, acompanhando as notas, perguntando, e aí, filho, já estudou? Então, o que você aprendeu hoje? Aí ele te dá um resumo, tá? O Cauê falou assim, eu acho muito interessante isso, de entender como funciona a cabeça de uma criança adolescente. Obrigada, Cauê, porque essa é a ideia do canal. A Aparecida falou, Deus abençoe, foi muito bom. Obrigada, gente. Eu realmente agradeço demais. Então vamos fazer aquele resumão do canal para quem estiver chegando agora, quem for nova no canal. Eu acho que tem muita gente nova, pelos nomes eu vi que tem muita gente nova. Tá dando certo, ele é o primeiro da sala. Muito bom, Jerusa, parabéns pelo seu filho. Todo dia tem vídeo, todos os vídeos são... Eita, nós! Todos os vídeos são produzidos de acordo com o pedido das mães, tá? Então me manda uma mensagem, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos, estou passando por tal coisa. E aí é um resuminho, tá, gente? No direct eu não vou te dar a resposta. A minha ideia é pegar o seu pedido e produzir um vídeo para você, tá? Então os vídeos são produzidos de acordo com os pedidos das mães. Mas eu falo e repito 1000 vezes, vídeo curto é só para sensibilizar. Aprendizado são os conteúdos longos. Então, tenho as lives gratuitamente e tenho o meu curso, que é o método POC, tá? Então, lives, segunda-feira, 19h30, quinta-feira, 8 horas. Na quinta-feira, eu chamo uma mãe ao vivo para fazer uma mentoria. Então, tem uma mentoria gratuita aqui, quinta-feira, 8 horas da noite. Soraya, eu quero entender mais sobre os porquês, abrir minha mente sobre os porquês, sobre o que e o como da adolescência. Aí eu tenho o meu curso, que é o método POC. E aí tá lá no... sim, a aula gratuita, isso é importante. Então, sobre o curso vai ter nesse link aqui embaixo, mesma história, tá? Meu rostinho, escritinhos, o último link, clica no link, vai parar numa página rosa. Nessa página rosa, no primeiro quadradinho tá escrito desejo adquirir o curso e tá escrito assim, clique e assista uma aula gratuita. Quem chegou agora e não assistiu essa aula gratuita, assista. Porque aqui eu já oriento uma ferramenta para implantar hoje mesmo aí na sua casa e já colher frutos na relação com o seu filho, tá? Então, quem ainda não assistiu, assista e implante, tá? Então, no começo eu explico como é que, né, da onde veio o método POC e no meio da aula tem essa ferramenta que você precisa assistir. Deixa eu só ver os últimos aqui. Muito legal. Peraí. A Fabi falou, estou lendo O Cérebro do Adolescente. Muito esclarecedor. Muito bom, muito bom. A Ione falou, boa noite, fique com Deus. Obrigada, Ione, por mais uma vez aqui comigo. A Rafa falou, tô te acompanhando da Espanha. Gostei muito, mas pra mim é tarde. Assiste as gravações. É uma pena o fuso, né? Mas pelo menos dá pra assistir gravado. Davi falou, oi, boa noite, sou adolescente, curto muito os seus vídeos. Davi ou David, muito bem-vindo. Eu fico muito feliz quando tem adolescente aqui comigo. Muito feliz, muito obrigada. Zinho falou, posso fazer uma pergunta? Sempre a mesma orientação, tá? Então, quem quiser fazer uma pergunta, me manda no direct. Tem um filho ou uma filha de tantos anos, um resuminho do que tá acontecendo, que eu produzo um vídeo para você. Gente, muito, muito, muito obrigada. Grande beijo. E a gente se vê aqui no canal. Tchau, tchau.
Não esqueçam de quinta-feira às 8 horas da noite vir participar ao vivo comigo. Beijos!